no palco pra gente bater um papo, tá bom? Então vocês querem receber aqui o Tetsu Kurata? Querem receber aqui o Tetsu Kurata? Então vamos fazer um coro do nome dele. Kurata, 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 Kurata. Mais alto, Kurata, Kurata, Kurata. Mais alto, música. Kurata, 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 Kurata. Uma salva de palmas para essa lenda do Tokusatsu que marcou a nossa vida de tantas maneiras diferentes. Aqui o nosso grande Black Kamen Rider e Kamen Rider Black RX Kurata-san. 10年ぶりですよね。10年ぶりにやってきました。ただいま Voltando depois de 10 anos aqui pro Brasil. 10年前にいた人、quem estava aqui 10 anos atrás? おー、いるね。やっぱりブラジルといえば、倉田さん、もういかがですか、ブラジルの熱狂、仮面ライダーブラックに対しての愛情などは。いや、やっぱりすごいっすね。いや、もう本当にサンパウロをちょこっと観光しましたけど、もうやっぱり、もうブラックってもうすぐ見つかってしまって、もうここ日本かなっていうぐらい、いや本当に嬉しいです。E aí falou que está muito feliz porque quando ele vem para São Paulo, além de todo o nosso paixão pelo Tokusatsu, ele fez um pouco de turismo aqui pela cidade e identificam ele, né? Black, é porque ele não mudou quase nada, né? Uma salva de palmas para a jovialidade do Tetsu Kurata. もう変わってないところがすごく驚きですよ。何がですか？もう顔が変わったよ。もう変わりません。ele não mudou nada, né? 当時と一緒ですよ。びっくりするほど。そんなことあります。あります。最高です。uma salva de palmas para o nosso Black Kamen Rider。じゃあ倉田さん、仮面ライダーブラックについていくつかの質問をしたいんですけれども、最初はブラックの前かな、芸能界に入ったきっかけは何でしたか？きっかけはですね、友達と、東映の映画を見に行った時にヒーロー大募集という、ポスターを見て応募しました。Legal. Ele se tornou artista quando ele foi com um amigo dele assistir no cinema um filme e no filme tinha um pôster falando que eles estavam procurando um novo herói, audição para um novo herói. で、そのオーディションはもういきなり仮面ライダーの新番組のオーディションだったんですか？そうですね、5次審査までありまして、当時僕は高校卒業したばっかりで、ちょっとバイトに明け暮れてたというか、3次審査と4次審査を忘れていかなかったんです。そうなんですか？だけどもう最終選考まで残りましたんで、東映の撮影所の方に来てくださいっていう報告を受けた。運命ですよね。Ele falou que foi um processo de audição que teve 5 etapas, 5 preliminares, e na época ele estava no colegial, né? Estava na escola ainda, e ele ficou, 2 dessas preliminares ele não pôde comparecer por conta desse trabalho, mas ele acabou ficando até o final e foi até os estúdios da Toei e se tornou o nosso Kamen Rider Black. Então eu falei, era o destino ele se tornar, não tinha outro, né? Uma salva de palmas para o Tetsu Kurata. そのオーディションでどんなことをするんですか？アクションとお芝居ですね。ちょっとこう仮面ライダーっぽいお芝居。それと、簡単なアクションです。Então, o que ele faz numa audição dessa? Ele falou que faz interpretação e ação, né? Action, junto com os diretores, com os produtores do programa, algo tipo Kamen Rider.
ちなみに倉田さんが大好きだった昔の仮面ライダーって一番好きだったライダーありますか？そうですね、もちろん先輩ライダー、1号から、皆さん全部好きですけど、よく見てたのは V3 です。 V3 かっこいいですよね、はい、仮面ライダー V3 大好き。 V3 やーってやつですね。宮内博さんが最高ですね。Ele perguntei qual o Kamen Rider que ele mais gostava desde que ele era criança. Ele falou que o meu favorito é o Kamen Rider V3. Quem gosta do V3 aí? Olha, V3 のファンもいますよ。すごいんですよ。で、ライダーに役が決まった時の喜びとかリアクションとか、それはちょっと教えてください。いや、もう率直に信じられないっていう気持ちでしたね、当時は。もう本当に右も左もわからない、ただ高校卒業したばっかりのもう普通のお兄ちゃんでしたから。でまして8100人ぐらいの応募があって、ほとんど皆さんプロの俳優さんばっかりだったから、まさか自分が受かるとは夢にも思ってませんから、本当にびっくりしたっていうのが、率直な感想です。Falou que a minha reação direta foi Qual foi a reação dele quando ele foi escolhido para o Kamen Rider? Ele falou, cara, foi uma reação absurdamente de choque, de perplexidade, porque no processo seletivo haviam mais de 8.000 candidatos e muitos eram atores profissionais. E eu, que era apenas um estudante colegial, ser escolhido para fazer o Kamen Rider é algo que não estava nos meus planos, não estava na minha imaginação. E eu fiquei completamente chocado quando finalmente eu soube que eu ganhei, que eu seria o Kamen Rider Black. で、撮影が始まるんじゃないですか。始まる前に、東映の特撮ってやっぱりジャパンアクションクラブの存在が大きいじゃないですか。訓練とかアクションに対してのトレーニングみたいなものはありませんでしたか？そうですね、オーディションが多分5月ぐらいだったんですけど、で撮影が7月ぐらいから始まる。でその5月から7月の2ヶ月間、ジャパンアクションクラブに通ってアクションの練習と東映の研修所に行ってお芝居のレッスンをしました。Então a audição dele foi no mês 5, né? Então portanto maio, e aí a filmagem começou em julho. E nesses 2 meses ele foi nos estúdios da Toei para fazer aulas de interpretação e também frequentou o pessoal da Japan Action Club para aprender a fazer cenas de ação. E no caso do Kamen Rider Black tem muitas cenas legais de ação. Vocês acham que ele atuou bem? Que ele mandou bem? Kurata-san no action, subarashi. ありがとうございます。Obrigado. やっぱり撮影でpalmas para ele. 撮影の初期始まったばっかりの頃に一番まだ印象に残っていること、一番大きい怖さとか何かありますか？いやもう本当にこれは僕ずっと取材では必ず言うんですけど、まず歩き方を本当に監督が厳しくて、もう南光太郎がゴルゴグにさらわれて改造手術を受けて逃げてきて秋月家に戻るんですけど、バイクに降りてその家に入るまでの本当に10メートルぐらいの歩くシーンを20回30回やって OK が出ないんです。そうなんですか。で午前中取れなくて、もうダメ、午後にしようって言って午後、もう歩くだけでも OK が出ないです。でもうお前はヒーローらしくない、もう歩き方がヒーローらしくない、ヒーローらしい歩き方ってどういう歩き方なんだろうと、もう本当にだからそこから鍛え込まれましたね、当時は。Nossa, é uma história muito interessante. Ele falou que, eu perguntei o que foi no começo das filmagens, quando você começou, né, um ator iniciante, o que foi o seu maior medo, a maior dificuldade? Ele falou, cara, no primeiro episódio, vocês lembram quando o pai dele morre
e aí ele tem que ir para a casa dele após a morte do pai, andando, ele vai de bike e ele vai ter que andar até a casa dele. Lembram dessa cena? A andada dessa cena, ele caminhando daqui para 10 metros, só 10 metros, o diretor foi muito severo. Ele não aprovava o caminhar do Kurata-san. Não tá como um herói, não parece um herói. De novo, fizeram de manhã, não, ele não conseguiu caminhar direito, fizeram à tarde, e aí ele finalmente, ok, Detanoa, Itsugoro data desu ka? いやもうも Quando ち que ろん、 ele deu, はい、 aprovou? もちろん午後、一生懸命お昼もショックと悔しさでお昼ご飯も、食べれなかったんですけど、もうその時に一生懸命自分なりにその歩き方を練習して、午後なんとか OK いただきましたけど、もうそこからがまさにもう南光太郎のように僕自身の戦いの日々でしたね。 Ele falou, e daí no final da tarde ele meio que conseguiu fazer o caminhar e deu tudo certo, mas ele, né, como não deu certo de manhã, ele nem conseguiu comer direito, ele ficou mal, mas ele fala que esse momento foi o início também da luta, não só do Minami Kotaro, né, do Isamu Minami, mas a luta pessoal dele. Uma salva de palmas por esse esforço tremendo que ele fez. 倉田さん、例えばどんな歩き方ですか？再現できますか？多分僕はもう当時高校生だったから大げさにやるとComo eu era um estudante colegial, eu estava meio, sabe, querendo ser o descoladão e eu andava desse jeito. で、ヒーローっていうのはやっぱりこういう歩き方なんです。 Essa é a de herói. Uou! やっぱり雰囲気が全然違いますよね。そうなんですよね。すごいですね。もうなんか肩で芝居をするみたいな。もうちょっとでも硬くはない。普通振り袋ってまあ大体皆さんまあこういう風にね。だけどヒーローはすごい。Falou que normalmente, né, uma pessoa quando ela vai se virar, ela só vira. Mas um herói, por eu ter que não desse que uma kakoyoku, hiropoku, né, vira como um herói, né? Isso também faz parte de ser um herói de verdade lá pro Japão. Uma salva de palmas pro Tetsuo Kurata! だからよく平成ライダーの子になんか倉田さん僕たちになんか伝授してくださいって言うと歩き方だよって。リベンジみたいな歩き方と振り向きだよって。いやもうすごい、まさにそうですよね、はい、全部雰囲気が込まれてるんですよね。すごいですよ。そのアクションといえば動きといえば岡本二郎さんが、はい、ブラックのスーツアクターをやりましたよね、はい、二郎さんとのあまり変わらないように動きもなんか特に話し合いとかトレーニングとかはありましたか？O dublê do Kamen Rider Black é o Jiro Okamoto e eu perguntei para ele se tinha alguma conversa entre os dois para não mudar muito entre ele destransformado e ele transformado. もう本当に当時の岡本さんは僕のストーカーでした。そうなんですか？もうね、どこに行くにも僕の後ついてくるんです。トイレ行くにも休憩するにもでいつも僕の仕草とか癖を見てるんですよね。すごい。だから本当に岡本さんの吹き替えは多分絶対わからない。 Nossa, ele falou que naquela época o Okamoto-san, o dublê, era como se fosse um stalker dele. Tanto a hora que ele ia no banheiro, que ele estava ali relaxado, que ele estava sem fazer nada, o Okamoto, que era o dublê, era, né, a pessoa que vestia a roupa do Black transformado, ficava atrás dele para pegar os hábitos, os estilos, os maneirismos dele. Então ele falou, cara, é impressionante a qualidade do Okamoto-san. すごいね、そこまで。そうですね。だから本当に彼も、やっぱりね、みんなも気合入ってたんですよね当時。やっぱりその仮面ライダーが今までずっと大野県友会さんで、仮面ライダーブラックから初めてジャパンアクションクラブになったんですよ。で、岡本さんも初めてのその主演ということで、
やっぱりその7年ぶりに仮面ライダー復活っつって当時はその日本中まあねその特撮界ではもうこうブームになってましたからなんとかこのブラックを成功させなきゃいけないっていうだからもうみんなが気合入ってた作品です。O Black é uma obra que estava com muita força, as pessoas estavam muito motivadas e o Okamoto-san foi o primeiro papel dele principal, foi o Black Kamen Rider. E como o Kamen Rider Black também foi a ressurreição das séries de Kamen Rider para a televisão, que estavam ali fora do ar há muito tempo, e no começo quem fazia as cenas de ação dos Riders antigos dos anos 70 era Ono Ken Yukai, que é um outro grupo de dublês, e nos anos 80 se tornou a Japan Action Club. Então a Japan Action Club estava muito motivada a fazer esse trabalho muito bem feito, especialmente o Jiro Okamoto, que ia fazer seu primeiro papel principal. Uma salva de palmas aí para todos os envolvidos esse trabalho maravilhoso. ちなみに仮面ライダーブラックの話の中で倉田さんは特に難しかったというか、印象に残ってるというか、好きな話ってありますか？そうですね、一番印象に残ってるのは、バトルホッパーが再怪人かな再怪人か、あとこうシャドウムーンにこうバトルホッパーがやられるんですけどそのバトルホッパーをこう復活させるときに、南光太郎とちょっとお芝居があるんですよね。でやっぱりバトルホッパーはブラックの相棒ですけどやっぱりバイクじゃないですかただのだから当時その感情を入れるのがすごい難しくてやっぱりその南光太郎は本当にもう唯一の相棒なんでその涙を流して喜んだりバトルホッパー生きてくれっていう感情を出すのが当時18の僕はもうすっごい難しかったです。だからもうそれが一番印象に残ってる。Perguntei de algum episódio, algum momento que ele tenha na memória, que marcou ele. E ele falou tem um episódio que a Petro Hopper ela é destruída. Alguém lembra? O Boitero estou que ela morre, né? Só que apesar dela ser a companheira do Kamen Rider Black, ela ser uma parceira de batalha deles, é apenas uma moto. E ele com 18 anos tendo que fazer uma interpretação com emoção em relação à moto, foi algo muito, muito difícil, que ele se esforçou bastante para conseguir se emocionar, para conseguir chorar em relação a Petro Hopper que estava ali. E na minha opinião ele conseguiu. O que vocês acham? Decta! Saiko no Shin desu. Salva de palmas! Kamen Rider Black 本人も一号を拍手してます。先輩ですね。先輩です。先輩deles, é o veterano dele. でもね、やっぱり子供の時に大体皆さん見てるでしょ。仮面ライダーブラック10歳、僕は10歳だったんですけど、仮面ライダーブラックが死ぬ話はもう本当にもうショック、もう刺激的で。本当にもう寝れないぐらいなんか刺激を受けました。初めて脚本をもらった時の倉田さんのリアクションを教えてください。Estou falando da morte do Kamen Rider, né? Quem se emocionou com esse episódio, né? Foi muito chocante,もうみんなもう大ショックを受けて。E eu quero saber para ele como foi essa experiência. やっぱりクジラ怪人が命の恩人ですね。すごいすごい。はい。もうライダーシスという、当時タイトルですよね、仮面ライダーがそのシャドウムーンにやられるとで初めて読んだ時に、衝撃ですよね。そのヒーローはやっぱり、絶対にやられないだけどその兄弟同様に育った信彦、シャドウムーンに、ブラックがやられるんですけどどんな風に復活するのかなと、当時僕はそんななんかもう震えながら台本を読んでた記憶があります。すごいですね。Realmente, né? O monstro baleia é o salvador da minha vida, realmente, né? Porque os heróis normalmente eles não morrem, né? Eles são não acontece isso, mas o Kamen Rider, o título também é, né? Raida Shisu, né? O Kamen Rider morre, a morte de Kamen Rider é um título muito impactante. E eu lembro de, na época, tremer
com o roteiro nas mãos, lendo esse episódio que ele é morto pelo Shadow Moon. Uma salva de palmas aqui. そういえばブラック、特にブラックなんですけど、RX もそうなんですけど、切なさがたくさんありますよね。結局ノボヒコを救えなかったし、RX だとサハラ夫婦も死んでしまいますよね。その何回も悲しい話に対しての倉田さんの、ご意見というかリアクションというか。そうですね。なんか多分その当時の僕がなんだろう、こうその仮面ライダーの主役という重圧に押しつぶされそうになって、やっぱりその日本中がやっぱりその特撮がやっぱりアニメに押されて、その日本が特撮がやっぱりこうアニメの人気に押されてきた時代に仮面ライダーブラックがドーンとで、その日本中が注目してたんですよね。でその大人たちにこの作品がダメになったらお前のせいだみたいな感じがなんか僕自身にあって、責任が重い、はい、責任が重い主題歌歌ったりですね、で重圧が本当にすごくて、なんか孤独感っていうか、僕のそういうなんかこう孤独感があったんでしょうね。でそれがすごい脚本家の先生がやっぱりその倉田哲夫の孤独感っていうのがすごいいいから、なんかやっぱりそれが南光太郎にオーバーラップして、切なさ、孤独感というのがなんか大ヒットした一つの、やっぱり南光太郎のキャラクターが大ヒットした要因だと思いますね。深い話ですね。Perguntei para ele que, falando nisso, né, tanto o Black como o RX, ele tem um aspecto triste. Tem bastante tristeza na obra, né? O Nobuhiko acaba morrendo, ele próprio morre. No RX, o casal Sahara acaba morrendo também no final. Então tem muita morte, não tem final feliz. Perguntei como é que foi isso para ele. E ele falou que naquela época, os animes, eles deram uma desbancada um pouco no Tokusatsu na televisão japonesa. E o Kamen Rider Black, que estava fora do ar há muito tempo, ressuscitou com o Black, né? Desculpa, a marca Kamen Rider, que estava fora do ar há muito tempo, voltou à televisão com o Kamen Rider Black. Então existia uma pressão muito grande em cima dos ombros dele. Porque era um programa muito famoso, né? Os adultos também estavam de olho no Kamen Rider Black. Então se o programa fracassasse, se a audiência não viesse, ia ficar, foi por sua causa, foi por sua culpa. Então existe uma solidão do Tetsuo Kurata como ator, esse mundo de que ninguém pode ajudá-lo, ele está sozinho ali. É a pressão dele, é a solidão dele ali, tendo que lidar com essa pressão de ser um Kamen Rider com novo, que traz de novo a marca. E eu acho que, ele falou, né, eu acho que os escritores, eles foram muito sensíveis em perceber esse lado e traduziram essa minha solidão, essa minha pressão, esse meu mundo para dentro do personagem. É isso aí, uma salva de palmas, bonito, né? Profundo, profundo. ですね、時間はスタッフの皆さん、時間はどのぐらいありますか？まだ大丈夫かな？大丈夫かな？教えてください。RX で、やっぱり見てる人だと一番印象に残ってるシーンはやっぱり10人の仮面ライダーと合流して一緒に戦うシーンみたいな話なんですね。それを初めて知った時の倉田さんの仮面ライダー V3 のファンとしてのリアクションはいかがでしたか？いやー、やっぱりその10人の先輩が現場に来た時はもう壮観ですよね。はい、もう僕がもう見てた仮面ライダーが目の前にいるわけですから、その時に本当になんか改めて、僕もこの仮面ライダーの歴史の中に名前を刻めたなという、なんか一員になったなっていう感じがすごいしました。Falei que uma das cenas muito marcantes para nós foi quando no RX, foi quando os 10 Kamen Riders aparecem para ajudar o Isamu. E eu perguntei para ele, como um fã do Kamen Rider V3, como que foi gravar isso? Ele falou, nossa, foi algo grandioso.
quando eu vi os 10 Kamen Riders na minha frente, foi algo muito grandioso e foi um momento reflexivo de, nossa, agora eu também faço parte desse grupo. Esse grupo que eu assistia quando eu era criança, agora eu também sou um deles. Então foi um momento muito emocionante. Salva de palmas para a pessoa. Já, senkaku desu kara, tomo sono toki no eizou o chotto arimasu. Chotto, mite mimasu ka? Pessoal da técnica, vamos colocar o vídeo número 7, que é quando ele se junta. Não, é o vídeo número 4, me perdoem. Que é quando ele se junta com os outros Kamen Riders. Vamos dar uma olhadinha? Não sei se tá... Vamos ver. Deixa eu ver. Aí. Uma salva de palmas para o campeonato com os 10 Kamen Riders. Saiko! 懐かしい。Saiko! 眉毛が太い。眉毛が太かったですか? Falou que saudade, minha sobrancelha era grossa, era muito grossa. Muito legal ver ele junto com os Kamen Riders. E para nós brasileiros, a gente não tinha ideia, né? Que haviam tantos Kamen Riders, foi uma coisa muito nova. 僕たちが見た時はもう全然前の仮面ライダー放送されてないので、そういう仮面ライダー、新しい仮面ライダー誰みたいなすごく興味深かったんですよ。ですね、じゃあ、あまり時間がないのでnós estamos sem tempo, a gente vai ter que encerrar agora em breve. Não? Querem mais? Infelizmente, aqui tem o pessoal do Ultraman que vai entrar, mas eu quero perguntar para ele que, seguindo 2 anos de...ちなみに仮面ライダーブラックの後半最後になっていつ頃じゃあ次は RX をやるんで主役はまた倉田さんですって知りましたか？そうですね、当初は仮面ライダー1年っていう話だったんですね。で石ノ森章太郎先生がもう仮面ライダーは倉田哲夫で最後もうやらないと。だけどブラックがすごい当時人気があって、でじゃあもう1年東映さんとか多分 TBS さんとかもう1年やりましょうって話になったんでしょうね。でじゃあもう1年やりましょうって言って、なんか次の仮面ライダーの主演オーディションはやってたらしいんです。そうなんで僕はそれは聞いてたんです。次のライダーの主演オーディションが今やってるっていう、でどんなライダーなんだろうねなんてもう一言で聞いてたんです。でそしたら5月ぐらいかな、石ノ森先生から電話が入って次も頼むと一言。その時の感情はどうですか？いやー、正直最初は僕は2回断りました。そうなんですか？やっぱり撮影がもう朝早いんですよ。もうみんな言うんですよ、大変すぎる。本当に撮影所朝6時出発、帰ってくるのはもう大体夜10時11時だからもう寝る時間がなかったんで、早くなんか一般人に戻りたかったんですよね。解放された。そう、解放された。でそれをまたもう1年つうのはその当時の僕にはもう考えられなかったんです。で先生に2回断ったんですけど、最後無理やり恵比寿の焼肉屋に連れて行かれて両手を掴まれて、もうお前しかいないから頼むって言われて、先生に、うわそれは断れない。でもやっぱり僕を世に出してくれたやっぱり恩人なんで、もうじゃあ最後やらせていただきます。すごいですね。Bom, muita coisa para traduzir. Perguntei como que ele, quando ele ficou sabendo que ele faria o RX também, ele falou no final, assim, eles abriram um processo seletivo, uma audição para o RX. Não tinha um lugar ali que não seria eu. E aí eu fiquei pensando, nossa, acho que vai ser em maio também, né, a audição, assim como foi comigo na hora do Black. Mas daí de repente ele recebeu um telefonema direto do Ishinomori Shotaro, que é o criador do Kamen Rider desde os clássicos, e ele falou assim: conto com você para mais um ano. Aí eu perguntei assim, qual foi sua reação? Ele falou, cara, para ser bem sincero, eu neguei 2 vezes. Eu falei, por que negou? Ele falou, porque um ano nessas filmagens é muito puxado, é muito, muito puxado. Então você acorda às 6 horas da manhã, vai dormir só depois da meia-noite, todo dia não tem descanso, não tem horário para dormir. E aí eu fiquei muito assim, mas
o Ishinomori Sensei me levou para comer uma carninha deliciosa numa churrascaria japonesa ali em Ebisu. E aí ele me segurou meus 2 braços e falou: só tem você, eu preciso contar com você. E aí eu aceitei. Aê! じゃあ最後に2年間も仮面ライダー、当時仮面ライダーの復活ね、テレビシリーズの復活をやって、仮面ライダーブラック RX をやって、結局自分としての俳優の人生、そして自分の人生にとってライダーはどんな存在ですか？いやもう本当になんだろう、もう僕自身ですよね。やっぱりその多分僕はライダーになる宿命を持ってこの世に生まれたんだとは今思ってます。 Perguntei, né, que para resumir, fazer 2 anos seguidos um Kamen Rider, o que significa isso na sua vida de ator e na sua vida pessoal? Ele falou, cara, isso é igual a mim, sou eu mesmo, né? O Kamen Rider não tem diferença de mim. Eu acredito que eu vim a este mundo justamente, né, para ter essa missão de ser um herói, de ser um Kamen Rider. E eu acho que a gente concorda, né, que ele foi um dos melhores Kamen Riders. Uma salva de palmas para o Tetsuo Kurata. 変身する前にですけど、最後の質問なんですけれども、はい、一番最初にブラジルでも人気ですっていう情報を知ったのはいつ頃だったんですか？ Quando você soube que a série era famosa no Brasil também? 多分ブラジル93年ぐらいですかね、放送したの。93年ですよね。もうちょっと早いから。Quando que o Black estreou na TV? 91年。91年。僕ね、多分93年ぐらい。それぐらいに初めてブラジルからオファーを、もうブラジルで放送しててすごい人気なんで、ブラジルに来てくれませんか？それはいつ頃だったんですか？ 93年です。そんな近い。はい。Nossa, ele falou que recebeu uma oferta para vir fazer evento no Brasil em 1993, apenas 2 anos depois da estreia na TV. そうです。だけどなんか仕事の都合で行けなかったんですよね。でその時にそうなんだって、日本の真裏のブラジルの人たちが僕のことを知ってくれてるんだっていうのはやっぱりなんかすごい嬉しかった。Ele falou, nessa época eu não pude vir, infelizmente, por questões de trabalho, mas eu fiquei muito feliz de ir um lugar tão distante, o lugar mais longe do Japão, o pessoal tá gostando tanto do Kamen Rider Black. E a gente adora, né? Traduz isso em palmas para ele. Bom, スタッフさんに殺されそうになったんですけど、時間がなくて、最後に変身ポーズをお願いしてもいいですか？はい、わかりました。Para a gente encerrar, pessoal da música, conseguiu a música de transformação? Conseguimos! Henshin Son Gorimasu. Já, vamos, assim que começar a música, ele vai fazer a pose de transformação para vocês. Animem bastante com vocês, Tetsuo Kurata e a pose de transformação. Pode soltar a música. Seguiu a Kamen Rider Black RX Kamen Rider Black RX, pode soltar o som. Então faz a mesma. RX no songo ga nai desu kedo, opening de yatte mo ii desu ka? Pode colocar o tema de abertura, onegai shimasu. Pose de transformação de Kamen Rider Black RX. Pode soltar o som, galera. Pode deixar rolando a música baixinho, pode deixar rolando. Isso, pode deixar rolando baixinho. Torimashouka, Hontoni arigatou gozaimasu. Vem todo mundo pra cá. Vamos fazer uma foto todo mundo junto.
música rolando. A Class League traz RX. Acrobater, coragem sem limite. Cyclone, destruidor. Galaxy Shooter, imbatível. Hydron, nada detém essa fera. E o Ryder? Acabe com ele, RX! Força Robo Rider. Atacar! Max Sabre, emoção da medida certa. Kamen Rider RX, da Class League. Tetsu Kurata! ！Uma salva de palmas, gente, por favor! Seja bem-vindo ao Auditório Ultra! ありがとうございます。 É uma honra tê-lo novamente aqui no Anime Friends, principalmente depois de 10 anos.そうですか、ありがとうございます。本当に先ほども言ったんですけど、10年ぶりという感じがしないで、本当に懐かしいなと思って、もうこのブラジルの熱気が、忘れられないでいました。 Muito obrigado. Nem parece que é 10 anos que se passaram. Parece que foi ontem que eu estive aqui. Agradeço muito pela receptividade do público brasileiro. Que legal! E o que ele mais sentiu falta do Brasil? Hi. なんですかね、まあやっぱり、食べ物かな、昨日シラスコを食べたんですけど、とても僕はお肉が大好きなんで、最高に美味しかったです。 Ele gosta de carne, então ele foi comer ontem ele foi na churrascaria. E aí ele gosta de carne, então a gente falta de carne. Tamo junto, show de... E o que ele ouve dos outros atores que vêm para o Brasil? O que eles comentam quando eles chegam no Japão do público brasileiro?そうですね、まあ本当に最近アメリカとかいろいろこう回らせてもらってるんですけど、本当に海外の、ファンの皆さんがこうとても熱くて、40年近く経った作品でも今なおこんなに愛されて、本当に僕は幸せ者だなと思います。はい。Escuta muito bem que todo mundo elogia, porque o Kamen Rider já faz mais de 40 anos, então todo mundo é muito receptivo, o público. Legal. E aí eu quero começar um pouquinho lá no início da carreira dele, né? E perguntar se ele sempre quis ser ator ou teve outros planos antes de virar ator. そうですね、小さい頃からですね、そういうテレビという世界には憧れていまして、学生時代には少しこうお芝居をやってないんですけど、モデルみたいなことをやってたんで、とても興味がありました。Ele fala assim que na infância ele tinha pouco de curiosidade nesse mundo. Ele não chegou a fazer uma carreira, mas trabalhou um pouquinho como modelo. Que legal! E como é que surgiu o convite para ele virar o Kamen Rider? Audição ですね。はい。Foi por audition. Audição. Sim. Foi por audição. E tinha muita gente disputando com ele? No status do dia deles foram mais de 100 pessoas.
8100人。 8.001 pessoas. Ele foi escolhido entre 8.100 pessoas. Nossa, que legal! Vocês sabiam disso, gente? Quanta gente! Olha que louco! E aí depois veio o convite para ele cantar a música de abertura, né? Da série. Como é que foi? Não só ser o ator, mas também receber o convite para cantar.そうですね、もう本当に当時は、18歳で右も左も分からず芸能界に入りましたので、もう毎日が無我夢中で、アクションの練習とか、その歌のレッスンとかだけどとても、作詞作曲が祇陽子さんと宇崎竜童さんでもう日本を代表するようなもう素晴らしい方なんで、もう嬉しくて嬉しくてそんな感じで歌ってた記憶があります。いや、歌はもう僕が主役で決まった時に歌も歌いますよということは、Ele falou assim que quando foi escolhido para atuar, já foi chamado para cantar também. Bacana. E como é que foi o preparo dele para virar o Kamen Rider? Kamen Rider のなる準備はどうですか？準備レッスン。準備はそうですね、撮影に入るまでに少し時間がありましたんで、そこでこうちょっとレッスンとかそういうのはやりました。Ele fala assim que tinha um tempinho antes de ser gravado, então ele fazia bastante atuações como Kamen Rider. Ah, tá. Eu vou passar um vídeo pra gente relembrar aí o momento. Passa pra mim o vídeo, primeiro vídeo, né? Que é o número 2 aí, por favor. Calem a boca! Quem se opuser a mim levará chumbo? Pare com esse treinamento. E você será o primeiro, miserável. Você não teria coragem. Doutor. Professor Kurumatsu, eu sei quem é você. Como foi que conseguiu se infiltrar? Doutor, o senhor conhece esse homem? Estragou meu plano logo agora. Aí, né, gente? Lembra dessa cena? Muito bom. Então, ele interpretou com 2 grandes atores, né? É o Joshi Nakata, que interpretou o icônico vilão, que é o Kaura, na série de Flashman, que foi exibida aqui no Brasil. Que eu vou falando pausado? Ó, ele interpretou com 2 grandes atores, que foi o Joshi Nakata. 二大俳優と一緒にしてるじゃないですか。ジョイン、como é que chama? Joshi Nakata, que fez a série Flashman, que passou aqui no Brasil, e Susumu Kurobi, isso, que foi o Hayata, que foi o primeiro Ultraman. Como é que foi a experiência de interpretar com esses grandes atores? もうそうですね、黒部さんは僕ウルトラマン見てたんで、
なんか嬉しかったですね。ウルトラマンの人だみたいな。Ele falou assim que o Sr. Kurobe foi Ultraman, então ele se sentiu muito feliz em participar e filmar junto com ele. E ele aprendeu alguma coisa para melhorar a atuação, como se eles fossem, por exemplo, um senpai? Senpai ni nanka narattaんですか？演技の先輩？はいはい、黒田さんと撮影された時になんか長野ですか？撮影説明された時になんか基本になる。そうですよね。もう皆さんもう大ベテランの大先輩なので、勉強にはなりますよね。Você está aprendendo muita coisa na atuação. Bacana. Essa pergunta aqui foi o Pina do Somos Tokufan que mandou aqui para mim. Qual que foi o maior desafio ao fazer a série Satya Garuda Bima X na Indonésia? E que a produção local é muito diferente das produções japonesas? Ele fez uma série na Indonésia. Se é muito diferente a produção na Indonésia do Japão. インドネシアの撮影と日本の撮影って違いがありました？違い。どこと？インドネシア。そうですね。そんなに基本はあんまり変わってるっていうそういう大まかな部分はないですけど、はい。やっぱり言葉が、違いますから、その監督さんが言ってるこのニュアンスっていうのがなかなかうまく僕に伝わらなかったりという点ではちょっと大変だったかなとはありました。Em técnica ele falou assim que não, tirando a parte do idioma, né, que é diferente do japonês, assim, tirando isso, era tudo igual. E qual foi o maior desafio na questão dessa produção? Tá. 一番大変だったことなんだろうな。そんな大変っていうのはなかったですね。なんか全てが楽しかったし、で本当にスタッフの皆さんがなんかみんなブラックが大好きで、なんかそういうちょっと愛に包まれたような感じで撮影をしてたのですごい楽しかったです。Aí ele fala assim que não houve uma hora ruim assim na produção, porque toda a produção era fã do Black. Então ele sentia esse calor, esse carinho de todos com ele. Então não houve esse período ruim que ele passou. Legal. E falando do Black, né, quando o Black encerrou e aí veio o convite para fazer o RX, como é que ele se sentiu em voltar a fazer aí o Kamen Rider? ブラックが終了して RX に、使用するのはどういう気持ちでしたか？そうですね、当時に、2年連続というのは仮面ライダー界ではなかったことなので、とても気合が入りましたし、ブラックより、いい作品にしようというスタッフ一同意気込みがありました。Ele falou assim que na história não havia uma continuação de Kamen Rider, então se sentiu muito lisonjeado em continuar mais uma série. E ele decidiu que seria uma série melhor do que ela, que ele ia fazer uma série melhor. E qual foi a sensação, né, depois de todo esse tempo, se despedir do personagem? 撮影が終わってどういう気持ちですか？ブラックはRXを終了して。そうですね、もう本当になんか、もう約2年半撮影して、
僕の青春時代ですよね、一番こう遊びたかったというか、そういう10代から20代最初のその時期に、仮面ライダー南光太郎としてやったという僕の本当青春時代なんで、正直もうすごい寂しかったですね、寂しいのとほっとしたのと、はい。Ele fala assim que sentiu muita tristeza, porque foi 2 anos e meio filmando, né, as 2 séries. E foi na época que ele tinha uns 18 anos, 20, então ele perdeu um pouquinho da juventude dele. Então ele se sente um pouquinho triste, mas um pouquinho feliz também por ter acabado. Muito bom. Agora a gente vai passar mais um vídeo. Põe aí para mim o próximo vídeo, que é o 8, por favor. Então ele reviveu, né, o Kamen Rider Black RX no filme Super Hero Taisen GP. E como é que foi reviver esse personagem? ブラックアルエクスをもう一回やるどういう気持ちでしたか？何ですか？ブラックアルエクスをもう一回やるという気持ちはどうでしたか？そうですね、本当に、これちょうどまだ10年前ですよね、2015年だったんで、なんか照れくさかったです。おっさんライダー登場みたいな感じで、なんかやっぱ照れくさいですね。Ele falou assim que essa série foi há 10 anos. Então ele se sente meio envergonhado de tiozão Rider fazer de novo. E agora, ele ficou muito marcado, né, pelo personagem. Isso ajudou ou dificultou na carreira dele como ator? ライダーの印象が強いじゃないですか。それは芸能界で助かってもないんですか？そのライダーの印象が強くて、ライダーの印象が強いじゃないですか。印象がはい。それはいいことなんですか？悪いことなんですか？そうですね、もうやっぱり若い時はどうしてもその仮面ライダーの印象が強いというのはすごいこう、自分でこうなんか苦手にしてた時はありましたね、だけど今となってはもうそれも僕がやっぱりこうライダーとして生まれた宿命だと思ってますし、それはもう仮面ライダーブラックと RX はもう僕の2台の宝物なんで、それはもう僕と切っても切れない縁なんじゃないかなとは今思ってます。Ele falou assim que no começo ele achava um pouquinho ruim, porque puxava muito na carreira artística. Mas agora ele fala assim que não, são os 2 tesouros da vida dele que ele vai levar. Legal. E como é que foi a transição de carreira dele para entrar, né, no teatro e outras áreas de atuação? 特撮からの舞台への道はどういう道ですか？舞台の俳優さんになるというのはどういう気持ちでやったんですか？はい。そうですね、僕仮面ライダー終わってすぐその NHK の、朝ドラの連続テレビ小説の主演に選ばれたんですけど、全くそれがこう
南光太郎とはもう全然違うキャラクターだったんで、だけどまあその俳優としてのステップ、それがやっぱりこう南光太郎のイメージを早く払拭して、やっぱりこう俳優倉田哲夫としてこれからやっていかなきゃいけないなっていう、なんかこう自分のなんかこうどういう自分はこう路線で行ったらいいんだろうって、もうその一番迷ってた時期ですよね。Fala assim que ficou bem perdido, porque ele interpretou por muito tempo o Isamu, Minami-sama. E agora ele teria que ser o Kuroda Tatsuo como ator. Então essa transição foi meio difícil, ele ficou meio perdido em se encontrar como ator. Boa. E agora a gente tem mais um vídeo aí para passar, que é o vídeo 3, vamos colocar ali, por favor. Se alguém não tinha visto o final, deu um spoiler. Eu particularmente achei o final muito triste, né? Acho que muita gente sentiu mesmo. Como é que ele se sentiu quando ele viu esse final? 最後を見てどういう感想でしたか、どういう気持ちでしたか。ライダー終わって最後を撮影終わってどういう気持ちでしたか。本当に先ほども、言いましたけど、本当に寂しいのと、本当に2年間、大きい怪我もなく、無事に終えたというほっとしたという、気持ちでした。Ele falou assim que ficou muito triste durante 2 anos, foi filmado, né? Ficou feliz de não ter nenhum acidente grave com ele, e se sentiu muito triste por ter acabado. E como é que foi a impressão do público japonês para esse final? 日本の客はどういう気持ちでしたか。こういう最後を見て、ブラックの最後を見てどういう人でしたか、日本のファンは。どう思う。いやー、どうなんですかね。今みたいにそうやってこう SNS が、ない時代ですから、そのファンの言葉というのはこう僕らにはあんまり届かないんですけど、やっぱり2年間やってその仮面ライダーブラックと RX というのはそのライダーの歴史の中で本当にこの7年間なくてブラックと RX あって、その後またライダーが7年なくて、そう思うと14年間の中にたった一つの作品なんですよね。だから僕がこの時子供の世代の子たちってもうちょっと大きくなった子って仮面ライダーのない世代だったから、だからまあもっと仮面ライダーが続けばいいのにって思ったんだとは思いますけど。Ele falou assim que como na época não tinha redes sociais, então eles não tinham essas informações do público. Então como houve uma sequência de Kamen Riders, daí parou, teve um hiato de 7, teve o Black e o RX, e depois do RX teve mais um hiato de 7 anos, ele falou assim que ele não tem essa informação, porque na época as pessoas que assistiam não era criança de agora, que tem essas informações, né? Pode passar pela rede social. Ele fala assim que ele gostaria muito que continuasse ainda a série Kamen Rider, como continua agora. Legal! Mas eu acho que o pessoal quer ver, antes da gente encerrar, a transformação, certo? Sim! Henshin! Henshin! Eu vou perguntar se ele poderia fazer pra gente as poses de transformação antes da gente encerrar. 終わる前に配信ポーズってできますか。 OK。 Mas a gente tem a música para acompanhar. O primeiro é o Black? Isso, o primeiro Black. Coloca para mim o primeiro encerramento, por gentileza. É outra. Fica sem clima, né? Não. Não é essa não. Chibi. すいません、もしできたらオープニングにしていただけませんか。Chibi.
Tibi. オープニングの曲でお願いしたいです。 Tibi. Ele tá pedindo pra tocar a abertura. Esse é o encerramento. Abertura. Abertura. Põe de novo a abertura, então, por favor. Que foi a primeira que a gente passou. Suini que tá. Agora sim. Agora sim, vamos para a segunda. Põe o último encerramento, por favor. Abertura do RX. Quero pedir uma salva de palmas, gente. Obrigado. Vamos pedir uma foto também do pessoal? Todo mundo, cadê a energia? Aí, vou pedir mais uma salva de palmas. E aí, agora a gente vai organizar aqui, porque teremos em breve a premiere da Crunchyroll. Então, iremos... Boa tarde, eu sou o Gilberto do canal Triplo G e a pergunta é a seguinte: gostaria de saber se você gostou da versão satanizada do RX, chamada de The Masked Rider, o Cavaleiro Mascarado dos anos 90, feito por Rai Saban. Se você viu, o que você achou, se gostou? Não entendeu nada. Pergunta, por favor. Pergunta qual é a pergunta. Não, gostaria de saber, aqui é o Gilberto do canal Triplo G, eu gostaria de saber se você chegou a ver a versão satanizada da série do RX. Americana. E se ele viu, o que ele achou da série? 尾形さん、RX の新しい版は見ましたか？ Tem mais? 新しい版。Já vão. 見てないですね。não viu, não chegou a acompanhar. 新しい RX いかがですか？それはどの俳優がやってるんですか？ American Ban. Masked Rider. アメリカの。そうなんですよね。まだ作品は見てないんですけど、最近アメリカに、イベントに行っててですね、その RX の俳優さんにお会いしたいなと思ってるんですけど、なかなかお会いできなくて、いつかお会いしたいと思います。Ele falou assim que não viu ainda, mas ele já encontrou com o ator que é o Alex, conversou com ele e falou assim que com certeza vai ver no futuramente. Olá, Tetsu, tudo bem? Eu queria saber, ele quando era criança, se ele assistia algum tokusatsu, se ele gostava, porque aqui muitas crianças foram fãs do Kamen Rider, e se ele tinha algum ídolo também, algum tokusatsu que ele gostava. Todo mundo por um. そうですね、仮面ライダーは僕が小さいからずっと見てまして、僕が一番好きな仮面ライダーは、V3 ですね。仮面ライダー V3。V3。E o Kamen Rider preferido é o V3.
Primeiramente, boa tarde a todos. Léo Gatti, do Visão Tokusatsu. Tetsuya Kurata, o que significa para você ter interpretado dois Kamen Riders, o Black e o RX? そうですね、やはり今までその仮面ライダーを2年連続やった俳優さんがいなかったんで、とても、エキサイティングで、興奮しました。Foi uma experiência bem excitante, foi dois anos e dois Kamen Riders. Boa tarde, Adriano, Tokusatsu.com.br. Gostaria de saber, se na audição em que foi aprovado ele chegou a conhecer o criador da série, Shinomoto Shotaro. はい、石本翔太郎先生は、審査委員長としていらっしゃったので、そこで初めてお会いしました。Eu sei que ele foi o jurado do teste. Boa tarde, friends. Anderson Jiraiya, da família Tokusatsu. Gostaria de perguntar ao Tetsuya Kurata se surgisse um novo convite, né, para ele fazer uma nova série do Kamen Rider Black. Os episódios, tudo de novo, 51, se ele faria novamente. もしもう一回仮面ライダーブラックのオファーが来たら行けます？もちろんです。仮面ライダーブラックは僕にしかできません。Só ele vai conseguir interpretar o Kamen Rider Black. Bom, muitos atores de Tokusatsu que fizeram heróis principais, eles falaram que até fora das câmeras você tem que ser um herói, principalmente com as crianças. Eu queria saber como foi com o Sr. Kurata também.そうですね。まあ、僕も人間ですから、お酒を飲んだりですね、友達騒いでるとかそういうのはありますけど、やはり常日頃から、やはりそういうヒーローとして見られてますので、そういう気持ちでいつも、ヒーローとしての自分という、そんな感じでいつも日々過ごしております。Sempre preocupei com essa minha imagem de herói, eu sempre tive em mente passar essa imagem de herói para as crianças. Oi, boa tarde. Meu nome é Augusto, eu sou co-apresentador do Resident. Eu gostaria de saber do senhor, sendo o Kamen Rider mais longevo, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve ao preparar a série? Ele quer saber qual foi a maior dificuldade que ele teve interpretando o personagem ao longo dos anos. Foi a música. Boa tarde, meu nome é Luiz Guedes, de Geração. Eu queria saber se o Kurata chegou a assistir a versão Black Sun, o remake de Kamen Rider Black, o que ele achou. Kamen Rider Black Sun remake. いや、まだ見てません。はい、いつか見たいなと思ってます。はい。Que ainda não viu, mas pretende assistir também, tá? Felipe, boa tarde, que somos tokusans. Eu gostaria de saber do Kurata-san como ele se sente sendo representado um personagem tão amado pelos fãs brasileiros. Como ele sentiu a recepção dos fãs aqui? Como ele está se sentindo? Ele se sente amado aqui? Ele é filho imortal, né? そうですね、やはりなんだろう、ブラジルの方は本当に熱くて、皆さん熱狂的に応援してくれるのですごい元気をもらいます。Ele falou assim que o fã brasileiro é muito caloroso.
ele ganha muita força com isso. Oi, aqui é o Sovica da Taverna Sovica, canal de cultura pop, e eu quero saber o que as redes sociais dos fãs afetam ele nas redes sociais hoje em dia. Não é isso que eu vou falar, hoje. No, because the review is the best part, but what is weakness or something? No, I know, but instead asking Kurata, that's Kurata, asking his son. Okay? I'll try. まあ、やはり昔からその仮面ライダー含めて、やはり俳優としても僕を応援してくれる、もちろんファンの方が多いですよね。Enroscou? Peraí.はい、もうずっと、そうですね、僕がデビューの時から、ずっと応援してくれるファンの方もいらっしゃるので、とても嬉しいです。Desde que eu comecei, sempre teve fãs e sempre gostaram, então estou muito feliz em conhecer eles. Francimar do canal Francimar Colecionador, gostaria de perguntar, depois dos trabalhos do Kamen Rider Black e RX, se eles tiveram outro trabalho tipo novela, alguma série? ヤクが終わってそこじゃなくて他にアーティストとしての仕事はあったんですか？はい、もちろんです。いろいろと、やっております。Você que teve outros trabalhos depois do caminhado? Boa tarde, eu sou o Marcos do Geek Pop News. Eu queria saber como conhecer o criador Shinomori impactou no Kamen Rider dele, o Kamen Rider Black e o RX. Shinomori senseiになって何か変わったことがあるわけ？そうですね、そうですね、仮面ライダー俳優ってたくさんいますけど、多分僕が一番石森先生と一緒に食事をしたり、彼のその仮面ライダーに対する愛というか、ライダー愛をね、たくさん聞かされました。Quando assim que eu ouvi vários atores de Kamen Rider, mas ele acha que é o ator que mais conviveu com o criador do Kamen Rider. Boa tarde, aqui é o Ivan do Topo Blog. Pergunta para o Silvio Kurata. É a segunda vez dele aqui no Brasil, então a pergunta é se ele pretende voltar uma terceira vez e quais lugares ele gostaria de visitar nesse retorno. Obrigado. 2回目のブラジルに来てるんですけど、3回目はありますか？あるんだとしたらどこに来たんですか？そうですね、本当に今回その SNS を見てもサンパウロばっかりずるい、リオにも来いみたいなコメントをいただいてるんで、リオにも行ってみたいなと思います。Falou assim que vem muitas mensagens falando que ele só está em São Paulo. Então o pessoal do Rio fala, vem pro Rio de Janeiro também. Rony Lopes do canal Resistência Tokusatsu. Tetsuo Murata começou o primeiro papel como Kamen Rider Black. Se como ator foi um desafio muito grande para ele quando ele começou a fazer o RX, e coincidiu o final de Black com o começo de RX.
que Black é uma série mais sinistra, mais pesada, e ele vai com um personagem muito suave, que é o RX. Se ele sentiu que foi um desafio como ator, esse contraste de uma série para outra. ブラックの作品はちょっとダーク系じゃないですか。RX の方がもっと明るいんで、その代わりは戸惑いがありましたか？そうですね、ブラックが終わった時に、もう1年、南光太郎としてやるって、オファーを受けた時に、それは今回のちょっと条件をね、出したんです。ブラックっていう作品がとても内容がちょっとダークというか暗かったんで、明るい南光太郎を演じたいと。子供がより一層南光太郎を親しみやすくなるような明るい南光太郎を演じたいですっていうことで、ちょっと RX は明るめの南光太郎になったという、それはもう僕からお願いしたという。Quando terminou o Black, queria que, como foi uma série muito pesada, assim, meio dark, ele deu a ideia de fazer um Sistema Minami mais alegre para umas crianças que agora veem também, né? Daí foi isso que ele surgiu para poder fazer o RX. Boa tarde. Minha pergunta é a seguinte: eu quero saber se, além do Brasil, que é um país que ele gosta bastante de tokusatsu, se existem outros países também que ele vai, faz evento, se tem esse calor todo que o brasileiro tem nos outros países também. ブラジル以外の面接とかはありますか？ブラジルの結婚以外ありますか？他の国の面接とかありますか？ブラジル以外は。他の国の熱血感はありますか？いや、本当に仮面ライダーブラックはたくさんの国で放送してまして、もちろんフィリピン、インドネシア、中国、いろんな国、本当にブラックはパイオニア、なんか本当に愛されてるなというのは実感します。Você tem bastante, na Filipina, Indonésia, China, tem muitos fãs que gostam muito da série Black Sun. O que eles mais gostaram? O que ele mais gostou até agora? Teve alguma comida favorita, alguma música? O que ele mais achou legal assim da passagem dele? Isso, no Brasil. ブラジルで一番面白かった食べ物でもいいし、音楽でもいいし、ブラジルに来て一番面白かった。やっぱりそんなに観光もあんまりしてなくてちょっとわからないんで、やっぱり面白かったっていうのにこのアニメフレンズって本当にたくさんのファンの皆さんがですね、10年前は不安だって倉田コールをしてくれた時はもう本当に涙が出るほど嬉しかったです。もう本当にもうブラジル大好き。 Pergunta para ele como ele tem um trabalho que ele pode levar o filho dele junto. É uma boa. Seu filho dele poderia ser um Kamen Rider no futuro. Isso, beleza. Mas aí segue ele respondendo, entendeu? Há 10 anos a gente estava aqui e se surpreendeu muito com esses fãs, chamando ele de Curacá, chamando ele, isso me emocionou muito. Outra aqui, o Kurata, ele é um dos pouquíssimos atores que fizeram 2 séries seguidas como protagonista. Como aconteceu esse convite para ele fazer um RX? Porque isso é quase inédito na história do Tokusatsu. ライダーを2代かけてやる俳優さんは少ないんですけど、2代目をやる今何だろう。これはちょっと話すと長いんですけど、当初は仮面ライダーブラック1年で、仮面ライダー自体が終わるんですが、仮面ライダーブラックがとても人気がありまして、石森先生がもう1年やりたいと。で次の仮面ライダーの主演オーディションをしてたんですけど、石森先生がやっぱり前作、仮面ライダーブラックの僕を
まあ当時すごい本当に南光太郎が人気がありましたので、この人を超える主役にしないと次の作品が死んでしまうと。で、まあ僕を超える俳優さんが見つからず、もう1年やってくれというオファーを受けた。Falou o seguinte, o Black ia ser durante um ano. Quando terminou, o criador falou assim que queria um ator que superasse o Bissano, só que não tinha. Então ele convidou novamente o Kurata para fazer. Meu nome é Gustavo e eu queria fazer uma pergunta para o Kurata-san. Se ele gostaria de ver o filho dele se tornar um dia um Kamen Rider futuramente. 息子さんをカメライダーになられて有名いや、隣にいるんで聞いてください。カメライダーになったらどういう気持ちですか？そうですね。まあ自分が主役って思ってますね。vai ser o principal. Chudinko, gostei. Uma salva de palmas, qual foi a última pergunta, gente? Vamos organizar pra foto, eles têm um compromisso em seguida daqui. Pergunta, vai liberar Primeiro, Kurata-san, Emerson Cordeiro, canal Bicultural Brasília, e ele perguntar o seguinte: aqui no bairro japonês de São Paulo, na Liberdade, nós temos o primeiro café da Sakura Café fora do Japão. Queria saber se há uma possibilidade de ter o Kurata Steakhouse aqui no Brasil e se ele tem pretensão de expandir a rede de restaurante dele pela América do Sul. このハウスを来年に予定はありますか？そうですね。機会があれば、今年テレビに出したばっかりなので、ちょっとまた次のテレビが分かりませんけど、もちろんチャンスがあればぜひ出したいですね。この日にele abriu uma unidade agora na Filipinas. Se tiver alguma oportunidade por aqui, com certeza vai abrir uma. É uma pergunta para cada um. Ele fez uma pergunta extra para saber sobre liberdade. Tem planos para liberdade. No bairro da Liberdade. É. Aquele que os caras estão fazendo naquele lugar. それは僕はそういう日本人が多いところにブラジルの人たちに愛されるようなお店を作る。Não precisa ser necessariamente na liberdade. É abrir um restaurante onde os brasileiros podem. Próximo. Boa tarde, eu sou o João Gabriel do Unicoque. Eu gostaria de saber se ele já ouviu relatos de pessoas que falaram para ele que se inspiraram no personagem tocado no nome, como exemplo de pessoa e exemplo de coragem. Eu me incluo, eu só não tirei carta de moto por conta do Kamen Rider, a coragem de tocar no nome. Não, cara, Será que aconteceu com os caras? Quem mais tem pergunta? Você pergunta para melhor também vai terそうですね、本当にもう僕たちはそれしかない、ファンの人たちで愛されて元気をもらってます。muito e muito muito. Boa tarde, Felipe, professores. Você está fazendo programação? Aqui no Brasil vai ter a iniciativa no Rio Definitivo. Mais forte. Forte.
iniciativa de fãs brasileiros criando um livro contando livros, episódios, monstros, curiosidades da série que você participou. Muito obrigado. ブラジルファンからアメリカブラックの本が出るそうなんですけど、それをブラジルのファンがなんかどういうそういう積極ファンをブラジルのファンが今アメリカブラックの本を出すんですけど、そういう積極ファンもどう思う今後、オフィシャルです。オフィシャルで。そうですね、日本でもブラックのグッズが、しょっちゅう出るので、また今回パチンコが出たんですけど、ブラックという作品が今なおずっと出てるというのはやっぱり嬉しい。やっぱりその人気が落ちないので嬉しい。Depois que até mesmo no Japão tem bastante itens mostrando o Black Mirror. Então, até hoje é uma série muito famosa. Hoje é muito feliz por ele estar lançando. Próximo. Boa tarde, meu nome é Mãe, aqui atrás. Vem aqui, mãe, pra frente. Mas mãe está escondida. Prazer, meu nome é Mãe, meu nome é Television. Não sei se você andou acompanhando os últimos trabalhos, tem inclusive tem feito uma animação também de ouvir a Kamen Rider. O que você pensa dessa tipo de produção que relata ou homenageia os Kamen Rider? Eu vou repetir. O que você pensa das produções que homenageiam os Kamen Rider? Rider ou Onikido? Anime baixo. Nessas horas tem que desembolar um japonês aí. Cadê o microfone? Não funciona o microfone. É bom. Negócio que ele fica feliz com o Alex Rinjão aqui, Vinícius Muniz. Passaram-se 10 anos desde a última vez que ele veio e eu queria saber dele o que ele sente mais falta no Brasil. Aí ele pediu nem mais não, entendeu? Como é que Brasil? Nesses 10 anos que ele esteve longe do Brasil, eu perguntei sobre o que sentiu falta, o que ele mais gostou do Brasil. Fica melhor. O Brasilって面白かった。そうですね、面白かったっていうか、やっぱり食べ物も美味しいし、なんつってもファンの皆さんがすごく熱く反応してくれるので、本当に10年ぶりに来た感じがしなくて、ついこの間も来たような、そんな懐かしいっていう。Falou assim que nem parece que ficou 10 anos ausente aqui, parece que foi há pouco tempo. Foi dos fãs brasileiros que falou, tem falado do estilo da moda, muito bonito. Gosta bastante da comida brasileira também. Boa tarde, aqui é o Gilberto do canal Triplo G. Aí a pergunta é a
tanto que você quer repetir mais vezes? A pessoa que gosta da comida de específica. Pergunta. Aqui, ó. Pergunta qual que é o prato da comida brasileira que ele mais gosta. Churrasco. Surpreendendo 0 pessoas. Próximo. Boa tarde, Ivano Topoblog aqui, pergunta para a população de Kamen Rider Black e Kamen Rider Black Refis, na de Navatunes, qual foi a cena mais perigosa de todas? Obrigado. Ivan. Kamen Rider Black,話はたくさんありますけど、特にこの崖から飛び降りたり、湖に入るし、そういうのが一番僕は気をつけて。Tinha várias cenas, tinha ovo caindo lá, Oi, aqui é o Leandro Subica da Taverna Subica e gostaria de saber do Buraco-san se ele tivesse que começar tudo de novo, começar do zero, por onde que ele começaria? Se ele tivesse que começar tudo de novo, por onde ele começaria na carreira dele? E aí não tem que parar, porque para ele não está僕はなんか満足してるんで、falou assim que para ele agora tá bom, Próximo. Para ele saber, para ele, também acho que a própria carreira dele, tantos anos depois da primária, ele vai fazer ainda profissional ou só se Entendi, pode falar mais perto. Fala mais alto. Saber o sentimento que ele tem, tantos anos depois da primária, ainda poder a gente pergunta? Eu tô de boa, na carreira dele. Hã? Eu tô de boa. Não, mas eu falo é direto. O próprio intérprete deそうですよね。何かこう色をあせないというか、作品が枯れないというか、今なお生き続ける、そんな感じでした。Que é uma obra que não envelheceu, que ainda consegue captar novos fãs. Gostaria de saber se nas cenas que ele fazia de moto, se era muito perigoso, se se perguntou alguma vez, e se ele ainda anda de moto até hoje. Vai continuar tentar o patamar. そうですね、はい、今もバイクには乗ってますし、バイクに危険なシーンもたくさんありました。Conseguiria andar de moto até hoje e bastante explosões. Oi, boa tarde, Luiz do Geração Chefe. Eu queria saber se o Kurata, após o seriado Black e o RX, se ainda manteve contato com alguns atores. Quem? Quais os atores que ainda manteve contato? ブラックとあるテーマをガイドさんとは何かありますか？はい、今も交流があります。Ele falou que tem. Maribano. Oi, eu gostaria de saber se o Kurata tivesse uma oportunidade para voltar a fazer o herói novamente, se ele se interessa. Responder essa opinião. Vamos ver o que ele vai responder. Uma salva de palmas! Sim! Vamos fazer a foto? Vamos tirar a foto? Quê? Foto? Xaxim.